Olá, 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 boa noite. Aqui Maria Martins para o mundo com a Escola de Constelação Familiar BSB, esperando Frederico Ciongoli, meu professor. Olá, Rodrigo, sejam bem-vindos todos. Jax, Celda, Deja, olá, olá. Paula, oi Paula, tudo bom aí no sul, minha linda? Que prazer em te ver. Vamos esperar aqui o nosso mestre. Eu tô nervosa hoje, gente. Ele é meu professor. Ai, meu Deus. Ai, cadê ele? Ai, cadê o Fred? Deixa eu só ver aqui. O que foi que ele me mandou aqui? Gente, vai chegando aí, só um pouquinho. Gente, só um pouquinho que eu vou ver aqui o que aconteceu. Eu acho que ele não... Ele tem que entrar lá na escola. Eu acho que eu tenho que aceitá-lo. Ó, eu vou sair um pouquinho aqui, ver, e aí eu já volto. Pera aí. Segura aí, gente. Que eu não tô conseguindo... Não, pera aí, só um pouquinho. Entrou! Vamos só esperar aqui o professor chegar. Esperando. 1, 2, 3, tá quase. Sejam bem-vindos, quem tá chegando. Vão se abancando. Oi! Vamos ver. Saiu? Oi, Saiu. tá travado, tá Tudo bem? travado. Você tá travado. Ah! Tá meio que Tá travando, eu acho. travando, né? Tá, E agora? tá. Tá focando, tá te focando. Tá. Tua ima... Agora que tá formatando assim a sua imagem, sabe? Você ainda tá assim longe, Boa além. noite, professor. Vai acompanhar ali. Tá travando, hein? E agora? Tá travando. É, tá travando. Esse horário de internet, né? Opa. Tá. E Agora agora? tô te vendo. Deixa eu ver aqui a minha também, se eu tô com 3G, Tá. 4G, tudo ligado. Peraí. Só um pouquinho. Tá tudo ligado aqui. Bom, fala comigo, pra eu te ouvir. Tá me escutando? Tô sim. Ação, som, alô, som. Tudo Tava assistindo suas aulas ali. Diário de um é. Constelador. É. Ah, Gostei muito da didática, muito bom. Vou roubar para o nosso curso. que bom, que bom. E o Jaque? Então, você está travando ainda, não estou te ouvindo direito, está te cortando. Ah, e agora? Bom, vai falando. Agora tá travando ainda? Bom, eu te ouço, só tua imagem que não está muito boa. O pessoal que está nos assistindo, como que tá o Fred para vocês? Estão ouvindo? A Deixa eu ver Marla se ainda é tá. uma. Oi? Quer entrar Dar uma olhada e no quer roteador. sair e entrar de novo? Oi? Vamos ver agora. Será que Vamos. melhorou? Vamos ver Me se pediram melhora de para novo. desativar. Oi? Desativou. Bom, eu desativei os comentários, me pediram para te verem, então eu já desativei os comentários. Depois eu ativo de novo, né? Pode ser? Como que a gente faz? Não sei, eu não sei, eu sempre sou convidado a fazer live, nunca eu fiz. Agora eu não sei, porque daí se você também
as perguntas, né? Não sei. Não sei como Sim, que a é. gente se apresenta aqui, depois eu ativo. Só porque elas estão querendo te ver. Acho que o pessoal Ah, estava tá. querendo ver Porque seu rosto. Oi? com os dá para ver? É, falou que os comentários atrapalham de ver você. Deixa eu falar agora. Então o Jacques vai falar contigo. Tudo bem, Tudo Fred? bem, já? Joia? Bem. Melhorou muito quando tirou os comentários. Nós estamos te vendo melhor, tá? Seja bem-vindo. Vou te assistir dali, assistir vocês dois. Até mais. Tá, Ficou melhor. Tá ótimo. É, tá curto. tá cortando a sua fala. Ainda não ajustamos aí. Você tá me ouvindo bem? Eu estou te escutando bem. Ah, então vamos Eu estou lá, te né? escutando. Tá, agora parou de travar. Então vamos lá. Então a gente tem 50 minutos de live, né? Eu quero até pedir um relógio aqui, pegar um relógio, né? Isso? Né? É isso? Então, assim, eu só queria falar um pouquinho como é que eu te conheci, né? E, assim, a razão de ter te convidado para fazer essa live, eu me sinto honrada de verdade, porque você é um professor que eu admiro muito, né? E, enfim, e assim, eu vi lá os seus vídeos do Brasil Constelado um dia, chegou para mim, né? Por meio de um grupo que eu participo, e daí gostei muito, falei assim, caramba, esse cara é meio, assim, ele é muito corajoso, né? Então eu senti assim que você foi capturado por alguma coisa. Foi o que me veio na hora, né? Então eu fui ser modelo aqui em Brasília de um curso de massagem e lá eu passei por uns processos assim meio estranhos não, assim profundos. E aí depois eu conversei com o Jacques que eu precisava fazer algo referente aos índios, né? Os indígenas. Alguma coisa assim que eu comentei com ele. Aí ele falou assim, então eu acho que a gente tem algum lugar, eu sei onde que a gente vai buscar resposta. Aí ele entrou em contato com você lá no seu site, eu acho. E daí a gente conseguiu o teu telefone e a gente foi lá para São Paulo, assim, guiado pelo coração, para poder fazer o módulo contigo, que foi lá curando o curador ferido, em dezembro do ano passado. E assim, o que eu vi lá foi algo muito profundo, né? E o resultado do que eu vi lá é o fato de eu estar aqui hoje, sabe? Fazendo essa live contigo e ter me disponibilizado a realmente ir para o mundo, né? Controlar esse medo e seguir de uma forma mais leve. Eu confesso que eu ainda estou assim um pouco nervosa aqui, tá fazendo essa live contigo, né? Porque isso é uma das coisas que eu pude ver aí na minha vida, né? É um caminho que eu estou trilhando. Então é isso, foi assim que eu te conheci e é por isso, né? Te conhecer lá está proporcionando esse encontro aqui para nós de novo e para quem está aqui nos assistindo. Eu acredito que vai ser muito rico o que você traz. Tem alguém aqui querendo participar, não sei o que que é. Aqui, não sei. Eu não sei o que está acontecendo aqui no Instagram. Tem alguém ligando, enfim, eu não vou mexer. Então vamos. Oi? Como? Aceitar, não sei como que é. Eu também não Como tem sei. que aceitar. Se As pessoas alguém. vão entrando assim. Eu não sei como que funciona na parte externa, quem está querendo entrar, ou entra pela escola, pelo o Fred, eu não sei dizer, né? Mas se É, alguém ali, solicitar, eu vou reativar os comentários agora, tá? Porque se alguém quiser fazer pergunta, pode ser? é claro. Ativar comentário. Bom, beleza. E aí, como é que tá você? Como é que vocês estão ouvindo aí, pessoal, aí do outro lado? Dá um feedback pra gente, pro Fred poder falar. Tem 48 pessoas, é isso? Isso. Por hora, né? A gente acabou de começar. Eu acredito. Nossa, você tá travando.
Tem 40. Isso, aqui em cima, ó. É isso. Ah, tá. Eu Então, impulsionei o nosso fly, sabe o que aconteceu? Eu coloquei a hora errada no fly de impulso. Coloquei 20 e 22, que é o horário que eu faço todo dia. entendi. Tá, aí falaram Ah, que pode seguir, que tá bom. Então vamos, né? isso, vamos lá. Vamos lá. Então, Então você quer começar? Como que é? uai, pela nossa temática, né? A chegada dos portugueses no Brasil e suas consequências na psique do Brasil de hoje. Como que a gente poderia começar falando sobre isso? Tá um pouco baixo. Estão falando que tá um pouco baixo. Peraí, deixa eu ver se aumenta É, o aqui. seu som tá. É, engraçado, né? Deixa eu aproximar. Talvez tá mais perto do telefone. Deixa eu ver. E agora? Agora tá Agora, bom? Vou falar agora então tá mais ótimo. alto. Oi? Tá ótimo. Pode Agora eu tô falar te mais ouvindo. alto. Vou falar Isso, agora eu tô te ouvindo no bem. fone. É Aumenta o engraçado. volume do seu microfone, estão falando. Já aumentei, mas é. Peraí. Já tá no máximo. Agora tá Melhorou, bom, melhorou. tô te ouvindo. Vou falar mais diafragma. O diafragma funcionar. Tá? É, vamos aí, exercita ele. Tá. Então vamos lá. Você quer começar pelo tema, então, né? Quer que eu fale alguma coisa já? Uai, você começa por Tá bom. onde você quiser, você é o mestre aqui, Tá. Tá. tá? Então, a Maria me convidou para fazer essa live sobre as raízes da psique brasileira, né, do brasileiro, com a chegada dos portugueses aqui, né, da colonização, que isso tudo foi o fruto do primeiro Brasil Constelado, né, que a gente fez, Tá lá e no que... YouTube. Tá escutando? Tô. Vamos lá. Então, aí, o primeiro Brasil Constelado justamente revelou essa questão das nossas raízes, né, de Portugal, a relação da colonização brasileira. Deixa eu ver se entrou, deixa eu ver se está bom. Achei muito interessante ouvir. Ah, tá. Só estou vendo se está bom minha voz por enquanto. Eu tô te ouvindo Então, bem. tá ouvindo bem, né? Então, gente, eu quero deixar uma coisa bem compacta aqui, né? Pelo tudo que eu estou já vivenciando, essa minha jornada com a história do Brasil, que foi, todo mundo já sabe aí, né? Quem não viu, gente, quem está chegando agora, entra no meu canal do YouTube. As constelações do Brasil estão lá, estão no meu canal do YouTube, Frederico Siongoli, assistir lá, que aí vocês vão entender melhor o que eu vou falar aqui. Mas assim, resumindo, tudo começou com um chamado que eu tive, né? Eu deixo isso muito claro nos vídeos. Eu não fiquei procurando me meter na história do Brasil assim aleatoriamente. Sim. E esse chamado que eu tive através daquele incêndio dia 6 de setembro de 2018 na Casa dos Imperadores, né? No Museu Nacional, que era a casa dos nossos imperadores, na época do Império do Brasil. Interessante que existe pontos na nossa psique humana, na grande alma do Brasil, que são pontos traumáticos, né? Então, aquele incêndio ocasionou bem dia 6, ocorreu bem dia 6 de setembro, um dia antes da independência do Brasil, então isso é significativo. Outro fato muito significativo que eu percebi com o tempo, foi a tentativa de assassinato do Bolsonaro, que foi também entre o dia 5 e o dia 6, foi uma coisa assim, quase o mesmo dia, acho que foi o mesmo dia do incêndio, né, na casa dos nossos imperadores aí no Museu Nacional. Então isso não é coincidência. Então existe um ponto traumático na nação, que foi revelado na constelação, que é dia 7 de setembro e 7 de abril também, que eu vou chegar lá. Então o que a gente percebeu, Maria, na constelação ali do Brasil, né?
é muito interessante, eu vou ter que ser bem sucinto aqui. Depois Tá, eu deixo para as perguntas. perfeito. Eu vou deixar você falar. Tirei os comentários porque as pessoas querem te ver, me pediram. Quando a gente abrir para Tá, perguntas, aí eu reativo, tá bom, pessoal? Tá? tá. Então, o que ficou muito claro ali na constelação do Brasil, em apertada síntese, a gente tratou da pré-história do Brasil, da descoberta do Brasil, né, da chegada dos portugueses aqui, e o que tinha por trás disso, né? Como que foi essa chegada, como foi esse momento. E ali a constelação revela que realmente Portugal ele teve um papel muito importante como se fosse espiritualmente o pai da nação. Porque nem sempre o colonizador é o pai da nação, isso não é regra, é que isso foi revelado na constelação. Que apesar do Brasil ter muitos imigrantes, né, depois gente do mundo inteiro veio para o Brasil, Portugal ainda assim permanece como o pai espiritual da nação. E a matriz geradora, o ventre, a mãe desse país é a Índia, né? São os índios. Eles, do ventre da indígena, com o português, está a nossa matriz espiritual. Então ali ficou muito claro que a matriz espiritual do Brasil é essa fecundação espiritual entre o ventre indígena e o português. Então o que acontece? Isso tem uma consequência. Então Portugal se torna algo muito importante na alma do Brasil. E o que se verificou? Que realmente, de uma forma muito profunda, existe uma cisão. O povo brasileiro nega o português, Portugal, como o pai dessa nação. E sim, a gente que é de uma geração, né, mais antiga, a gente aprendeu muito isso, ficou muito claro, né? Lembra? Isso é antigo, mas é da nossa época. Culpa de Cabral, sabe? Tem uns Sim. dizeres assim, Isso, lá, né? e só uma coisa. Olha só, Fred, você falou isso, mas isso, a nova geração, na época da Copa, teve nossa menina que tem 20 anos, ela falando pra mim que estava tendo uma treta, né, que é o termo que elas usam, uma treta entre brasileiros e portugueses. Você ficou sabendo disso? Na época da Não, Copa? é? Então já está aí nessa geração atual também. Interessante. Sim, é que estava mais carregada na geração passada, mas ainda, claro, perpetua. Por isso que a constelação mostrou uma cisão na alma do Brasil. Essa cisão é que o brasileiro, né, numa forma geral, ele se colocou numa posição um pouco assim, eu fui explorado, sabe? Você pega os livros de história, tudo os invasores, né? Portugal é o invasor, né? E o Então ele brasileiro as pegou vítimas. isso, e arrancou tudo da gente, arrancou o ouro, cortou a cabeça de um monte de gente, e é isso aí. Então ficou como um explorador. E no nível espiritual, a constelação revela que não, é exatamente o oposto. O português, nós fomos paridos por Portugal, né? De uma certa forma, eles representam uma bênção, porque eles que nos deu essa possibilidade de nos tornarmos uma nação. Então, essa questão ficou impregnada na grande alma coletiva brasileira. Nós somos a vítima. Então, a gente tem uma cisão na alma do brasileiro. O Portugal é uma coisa distante, que foi explorador. Então, é como se o brasileiro fosse um povo adolescente, rebeldezinho contra o pai. Sabe? Não aceita o pai. Vai Sim. fazendo essa analogia. E é interessante que, na verdade, a grande experiência da constelação foi perceber que como a gente pode transportar a constelação sistêmica para um continente, né? Para a alma de um país. Então, ali ficou comprovado que se os países têm uma alma, então, essa grande alma está cindida, está sem pai, que é o Portugal negado coletivamente pela nação num sentimento de vítima. Então, o que acontece? Entrando um pouco mais na fase contemporânea da nossa história, os imperadores, que são frutos, né, que eram os pais da nação, foram derrubados, né, houve o golpe da República. Então, sem nenhum respeito, eles foram escorraçados aqui. Isso mostra também uma exclusão do nosso império, fora isso. Mas o mais grave do que a exclusão, do que a saída do império do Brasil,
foi essa questão do vitimismo, onde os governadores, onde o poder brasileiro, através dos políticos, eles perceberam esse vitimismo que já é muito antigo, mais antigo do que a gente imagina. Então, os políticos eles se aproveitaram disso. Não vou entrar à esquerda, direita, centro, isso é uma furada. Uma vez eu fui Só falar troca, isso. né? Nossa Senhora, eu não falo, mas não entro nisso mais. Entro de uma outra forma velada. Não vou citar nomes. Mas os nossos políticos, sim, se aproveitaram desse vitimismo e continuaram nos manipulando, não só nos manipulando, como incentivando esse sentimento de vítima que acomete a alma do brasileiro no geral, tá? Isso é muito evidente na política brasileira. Então, essa raiz do vitimismo começa aí com a negação de Portugal. E o que ficou muito evidente naquela primeira constelação do Brasil, assista no YouTube, a primeira, foi a questão de Dom Pedro I, como ele foi escorraçado daqui, né? Ele foi abdicado, mas na verdade ele foi escorraçado no Brasil. Então isso revela uma grande... Por isso que a gente tem um trauma, uma idade, um dia traumático na nação, que é 7 de setembro. Foi a nossa independência, mas ao mesmo tempo foi a nossa negação. A gente negou Portugal também. Tipo, não tem problema ficar independente do nosso pai, né? Transferindo isso para a vida familiar, a gente não tem problema nenhum a gente crescer e deixar os pais. Aliás, a gente tem que fazer isso. Tem que fazer. Então o Brasil deve ter feito isso também. Bom, crescemos, agora a gente pode desvincular de Portugal. Só que o Brasil não só desvinculou politicamente, ele desvinculou na alma. Então a gente só perde com isso. Então nós somos uma nação sem raiz. Sem raiz. Quem são as raízes de uma família? Os pais, de onde você veio, ancestral. E o brasileiro não tem raiz. Não adianta Bolsonaro, Lula, Moro vai entrar. Enquanto a gente não criar uma base sólida, reconstruir, na verdade, reconstruir o nosso pai, fazer uma reconstrução de um perdeu, a gente vai ser sempre uma nação sem raiz. A gente sempre vai ficar bamba. Por isso que a gente aprendeu a sambar, a jogar futebol, porque a gente tem que dar um jeitinho para não cair, entendeu? Caramba, olha só. Que interessante isso. Ficou criativo, porque como a gente não teve pai, a gente ficou meio adolescente aí. Até hoje estamos adolescente, e o adolescente tem criatividade. Mas assim, é isso. Assim, é isso, claro, de uma forma, um viés espiritual, a gente precisa que venham as perguntas, todo mundo vai falar, mas então o que fazer com isso? Né? É uma grande jornada. A gente precisa começar das escolas, da base. Ou seja, ter orgulho de ser brasileiro. Como que a gente vai ter orgulho de ser brasileiro? Estudando a história do nosso pai, Portugal. Então, na escola a gente deveria ter estudo da história de Portugal, dos reis de Portugal, da importância deles e de como os portugueses realizaram um trabalho incrível nesse país, na verdade. Naquela época, a consciência naquela época era, sim, explorar alguma coisa. A gente foi explorado de alguma certa forma, sim, mas num viés espiritual a gente não foi explorado. A gente foi abençoado por Portugal. Então a gente tem que trazer isso na base. O estudo de história do Brasil precisa modificar, precisa voltar a ter orgulho do nosso império, não só dos portugueses, mas depois do império. Diga-se de passagem, não sou monarquista, eu não sou nada, eu não sou de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem monarquista, tá? Mas, claro que a gente precisa honrar o império também, né? Honrar a família que está ainda viva, dos descendentes da França. A gente precisa colocar esse pessoal, começar a honrar isso, honrar as nossas raízes. Isso vai começar a mexer na nossa alma. Quando a gente começa a ter orgulho das nossas raízes, do nosso pai espiritual, a gente vincula de novo e a gente ganha força espiritual para poder seguir em frente. Fica forte, né? Isso. Olha só, você está falando isso, eu quando li aquele livro do Laurentino, né? É Laurentino, Isso. né? Laurentino. Isso, e daí
eu fiquei muito na época, eu acho que tem uns 3 anos que eu li. Assim, o Jacques me deu aquela trilogia, né? Aqueles 3 livros lá, aquela série de 3 livros. E aí eu fiquei olhando para Dom Pedro I, né? Eu falei, caramba, esse cara foi o cara! Eu falando comigo mesma, né? Então eu fiz uma profunda reverência a ele depois que eu li aquele livro. Porque eu vi assim, eu falei, gente, eu não sabia nada, eu só tinha uma imagem ruim dos portugueses. Então, a partir daquele livro, eu pude mudar alguma coisa aqui dentro, né? E assim, o Bert Helling, quando esteve aqui em Brasília a última vez, eu acho que foi no Dia do Índio que ele esteve aqui, de 2017. Ele fez uma declaração que, enquanto nós brasileiros não honrássemos os índios, né? A gente não olhasse os índios, ele não falou na questão dos portugueses, mas ele falou na questão dos índios. A gente teria um país ingovernável. E aí? É isso. Eu vou reativar aqui os comentários, para quem quiser fazer pergunta. Agora é hora de pergunta, mas só para antes da pergunta, eu só vou finalizar. Por isso que eu disse no início, português, a matriz espiritual do nosso país é português com o ventre da Índia. Por isso que eu até coloquei um ventre de uma Índia. Olha que forte, é uma grande mãe. Qual a grande mãe dessa nação? Um ventre indígena. Isso é muito forte. Muito. Então, óbvio, como se eu falei de Portugal, primeiro, né? Porque é o pai. Quem é a mãe? Os índios. Então, óbvio que se a gente não reverenciar, não dar um espaço para os índios, a gente também, da mesma forma, a gente não vai ter força. Então seria como se a gente estivesse excluindo pai e mãe para a nossa vida familiar. Tem uma live, a gente não tem tempo, mas eu fiz constelação no Piauí, que aliás o Piauí é um lugar sagrado do Brasil, né? Que agora eu também, depois eu mergulhei nos estudos assim, de história, tá? Piauí é um lugar sagradíssimo, eu não sabia. Eu fiz um trabalho lá com os índios, tudo excluído os índios. As pessoas têm vergonha de ter origem indígena. Vergonha, o brasileiro tem vergonha. Então, e eu fiz isso no Brasil Constelado o ano passado, nos dois, bateu a mesma coisa. Uma vergonha das nossas raízes indígenas. Mas essa vergonha é oculta, ninguém fica falando assim no Instagram, sabe? Nas lives vão falar, é legal, é legal. Ah, índio, ah. Mas na hora que a gente abre a constelação e revela o segredo da alma, as pessoas têm vergonha da raiz. Então, realmente, a gente não tem muita chance. Enquanto a gente não resgatar tudo isso, a gente não tem chance. Não é direita, esquerda, centro que vai resolver esse país. Enquanto a gente não tiver base, raiz, uma árvore sem raiz, não tem jeito. Perguntas, vamos lá para as perguntas, né? Vamos lá, enquanto o pessoal... Vamos ver, não tem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ainda não tem, vamos ver. Aqui, ó, e a questão dos escravos africanos. Porque ela está falando a tríade índios, europeus e africanos. Você falou, né, agora no seu último trabalho sobre os negros, né? Sim. Então, assim, a matriz inicial, português e índio, ninguém tira. Tá? É um DNA espiritual. É isso. É o início. Óbvio que os negros entraram depois e eles participaram imensamente. Tanto é que eu coloquei aquele vídeo no YouTube. A alma desse país é negra também. Por que negra? Porque eles construíram esse país, literalmente. E constrói até hoje, mas no início, isso tudo foi construído por braço negro. Então, da mesma forma, ainda mais hoje, agora está na moda, né, essa questão dos Estados Unidos, do racismo e tudo mais. Mas isso eu acho que é questão de tempo. Como eu te falei, a constelação revelou mais vergonha. Peraí, travou. Travou. A constelação revelou mais vergonha, aí sim. A constelação, o que ela revelou? Que o povo brasileiro tem mais vergonha da origem indígena do que negra. É mesmo? Opa! E como eu te falei, eu fiz isso em Piauí, fiz várias vezes em São Paulo. A gravada tem 2 vezes, mas eu fiz várias vezes aqui no meu espaço. Sempre a mesma coisa. O brasileiro tem vergonha, muito mais vergonha de ser índio do que ser negro. Claro que ainda tem racismo, óbvio que tem.
Mas o racismo, aqui eu tenho uma coisa muito positiva em relação a isso. A gente Peraí, travou. Peraí, voltou. Então, o que acontece? O racismo, né? Quem entrou essa ligação me desconcentrei. A questão do racismo, eu acho que é questão de tempo. É questão de tempo. As pessoas não percebem, mas a gente já evoluiu muito. A gente tem quase 400 anos de escravidão, 300 e poucos anos de escravidão, quase 400, não é? Contra 130 de liberdade. Então é questão de quilometragem, a gente vai chegar lá. Claro, precisa estar atento a um monte de coisa, né? Mas assim, eu acho que isso não é o grande problema do Brasil. Claro, é um problema ainda, mas isso vai acontecer. Daqui 100, 200 anos, ninguém nem vai mais falar sobre isso. Tomara. Para o Brasil, indígena e portuguesa. Olha aqui uma pergunta. Uma pergunta aqui, ó, interessante. Peraí, só um pouquinho. Quais foram os benefícios espirituais de o Brasil ter sido colonizado e explorado por Portugal? Peraí, fala aí que eu vi uma pergunta importante também aqui. Qual? Posso falar? Claro, fala. Índio aqui, isso é interessante. Então, quando eu falo, não é necessariamente que só os descendentes de índio têm vergonha de ser índio. Porque existe um fenômeno, quando você nasce num país, por mais que, por exemplo, eu não tenho nada indígena, mas se eu não reverenciar o índio do lugar onde eu nasci, que isso é um destino meu, eu perco força também. Eu não há necessidade diretamente descendente do índio, mas eu tenho que ter orgulho do índio, porque esse é o solo que eu nasci. Isso é importante. Perfeito, perfeito. Tá? Perfeito. Como reverenciar Portugal? Uma pergunta. Como reverenciar Portugal? É isso, é um processo muito longo, que vai durar décadas, talvez um século ou mais. Não mais não, porque hoje a coisa está rápida. A reverência vem de o quê? De você entrar em contato com a história de Portugal. Você não precisa virar historiador, mas você começar a entender a importância dele como não invasor, tirar esse invasor, sabe? Transformar essa coisa do invasor, mas sim de um povo que nos deu a oportunidade de criar uma nova etnia. O que o português fez com o índio? Eles foram uma bênção, porque dessa junção criou-se uma nova etnia no planeta Terra. Essa etnia brasileira é única. Então a junção disso nos possibilitou a criar uma nova etnia. Essa etnia maravilhosa que é o brasileiro, apesar de toda essa coisa que está acontecendo, a gente é um povo incrível, cheio de amor, cheio de afeto, criatividade, como povo nenhum tem. Você olha para os Estados Unidos, vou dar um exemplo, Darcy Ribeiro, vou citar um pouco o Darcy Ribeiro, foi um antropólogo que se ocupou bastante dessa questão da etnia, da formação do povo brasileiro. Ele fala muito bem que o que é os Estados Unidos? É um transplante de civilização da Europa, uma parte da Europa foi transplantada para os Estados Unidos. Sim. Houve uma nova etnia lá. Aqui não, aqui houve miscigenação, que criou uma nova etnia. Então, quando você entende tudo isso, você começa a se orgulhar de ser brasileiro. Olha que maravilha, né? A gente só ouve as pessoas reclamando do Brasil, reclamando. E quando reclama do Brasil, está reclamando de si mesmo, né? Exatamente. É que a gente está vivendo o nosso lado mais negro. A gente está vivendo a nossa sombra. Por isso que a gente não vê luz. Por isso que agora precisa disso, luz nisso. Então a gente está vivendo realmente um momento terrível de muita sombra. Só que depois dessa sombra vem a luz. E aí vocês vão ver o povo brasileiro realmente no mundo daqui a algumas décadas. A gente vai brilhar bastante, pode ter certeza. Poxa, que bom, que esperançoso, que gostoso ouvir isso, né? Então aqui, ó, deixa eu ver mais. Aqui é que eu te falei antes, quais foram os benefícios espirituais do Brasil ter sido colonizado? Na verdade, a gente nem existiria se Portugal não... Se
que Dom João VI, lá naquela, né, naquela vinda dele para cá, meio que perseguido por Napoleão, não é isso? Lá atrás, se não tivesse acontecido aquilo lá, aqueles fatores, a gente nem estava aqui hoje, né? Eu, você, todo mundo que está vendo essa live nem existiria, porque a gente só existe porque os portugueses vieram para cá. E aí, o que o nosso povo faz? Um monte de filme de novela com chacotas do Dom João VI. Exato. Só existe chacota, só existiu chacota. Então, a gente foi muito saqueado, a nossa alma foi muito, sabe assim, a gente foi colocado para baixo. Os governantes nos manipularam muito, né? Para a gente não ter força, né? Porque é isso que eles querem, né? Quanto mais vítima, mais fácil de manipular, né? Aí a gente precisa de salvador. Exato. Então, os nossos pais, eles botam lá para baixo. Entendeu? Aí a gente fica fraquinho. Aí tudo fica mais fácil para fazer o trabalho sujo. Mas a gente vai chegar lá, a gente está crescendo, está tendo um movimento lento, mas vai chegar. E o caminho que ela perguntou, né? A Larissa perguntou como reverenciar Portugal. Então, assim, não é esperar que o coletivo faça isso, é o individual, né? Porque, assim, as mudanças acontecem do individual para o coletivo, não é isso? Exatamente. Quando eu faço a minha parte e ensino isso para os meus filhos, eu estou, né, fazendo com que algo aconteça. Exatamente. E outra coisa, sabe? Aqui, gente, outra coisa muito importante. O nosso povo está aprendendo. Eu não falei para vocês, o que acontece? Nos Estados Unidos houve um transplante civilizatório. Os europeus chegaram nos Estados Unidos e não houve miscigenação nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem. Era proibido miscigenação. Houve pouco, mas era proibido. Tinha lei, está na história, livros de história, tá lá, lei. Proibida a miscigenação. Querendo ou não, aquele povo americano deu certo, no que deu um dos fatores, é porque eles eram já fortalecidos da Europa, eles já tinham cultura, eles já tinham identidade. A nossa identidade começou a ser criada em 1500 e vai lá pedrada. Resumindo, nós somos um povo ainda novo na história. Se a gente é um povo novo, a gente ainda não está adulto. Vamos dizer, em termos espirituais, nós somos adolescentes, entrando na fase adulta. Então, o que você pode exigir muito? Você pode exigir muito do adolescente? Não. Então, gente, calma. Nós somos ainda jovens. Estamos nos tornando adultos. E quando a gente se tornar adulto, vocês vão ver o que vai acontecer com os países. Uma potência. Porque a miscigenação, ela cria uma nova etnia, que é o brasileiro. Mas criou há 400 anos atrás. É muito pouco tempo. E o europeu, já indo para os Estados Unidos, já era um povo criado já. Então eles amadureceram mais rápido, já estavam maduros. Então foi. A gente não, ainda está crescendo. Tem isso também. Se a gente for... Deixa eu ver se tem mais perguntas. Se a gente... o papai. Opa. Oi? Viu alguma pergunta aí, Fred? Você viu alguma pergunta aí? Saiu. Deixa eu ver. Peraí. Já ouvi dizer que o povo brasileiro é de raça vira-lata. Um comentário aqui. Aqui tem uma pergunta. Oi? Canadá também, exatamente. São Paulo é o que o Darcy Ribeiro... Esse cara era muito bom, né? O Darcy Ribeiro, o etnia antropólogo. Ele deixa muito claro, esse transplante de civilização não tem miscigenação, então eles já estão maduros. É isso aí, o Canadá é a mesma coisa. Aqui, ó, então precisamos reverenciar o Brasil porque excluímos algo e por isso o Brasil está como está? Então, sim, precisamos reverenciar o Brasil. Mas para reverenciar o Brasil, a gente precisa reverenciar primeiro o que veio atrás do Brasil, que é Portugal e os índios. Ô Fred, fazendo aquela analogia lá da sua árvore, lá das suas aulas, gente, recomendo Diário de um Constelador, maravilhoso. Então, Portugal seria as nossas raízes, né? As raízes lá daquela árvore.
O Brasil seria o tronco e os brasileiros as folhas? Isso, poderia colocar assim. Poderia colocar assim. O Portugal realmente com a matriz, Portugal e os índios com a matriz mais forte que tem. Claro que vieram os espanhóis, vieram os italianos, vieram um monte de gente, mas a inicial, a mais profunda são eles. Claro que isso faz parte também, a Espanha também faz parte, muito. É que isso aqui é uma live, gente, eu estou fazendo melhor. Mas a Espanha também tem houve muita influência da Espanha aqui, né? Então tem que reverenciar a Espanha também, como todos os países também no final. Mas assim, os primeiros, a matriz é português e índio. Na Porque verdade, isso tá, pode falar. é depois. Oi? Não, tá depois que eu estou me preparando, que mostra que a gente está longe de ser, a gente não foi, assim, num nível espiritual, a gente foi, não foi explorado, né? No nível espiritual, pelo contrário, a gente recebeu muita coisa de Portugal num viés espiritual, que eu vou falar isso mais pra frente. Legal, Os Fred. africanos, Temos que transformar esse sentimento inferior e nos ressignificar com orgulho do que somos. É uma fácil. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Façamos a nossa parte tendo orgulho do que somos. Eu tenho o olho inchadinho, pergunta se sou de família japonesa. Eu sempre respondo, não, meu olho é de Índia. Sou bisneta de índio, ou seja, nem reparam que índio tem olho assim, inchadinho e puxado. Interessante, né? O pai tem muito orgulho do filho, os portugueses nos adoram. Sensacional, Fred, muito bom ouvir essas palavras neste momento, eu também acredito muito nisso. Aí ele falou do Canadá, né, que você já falou. Fred, você... Opa, eu perdi a pergunta, você viu? Tem uma pessoa que fala, e os africanos? Eu já respondi, né? A live vai ficar salva no feed da escola, para quem quiser depois assistir a live inteirinha, né, é só quem chegou depois na live. Eu acho que de perguntas é isso, né? Deixa eu ver. Não temos mais perguntas por hora. Sim. Só para complementar os africanos, como eu deixei claro naquela os africanos, Tá os negros travando. aqui, os afrodescendentes, travou? Voltou. Tá, a melhor forma para o afro fortalecer o Brasil tá a história da África. Tá? Porque da onde eles vieram. Os negros, eles têm uma pequena diferença. Eles vieram, só que os negros, os pais negros, vêm muito da África. Nossa, tá te cortando. Cortou quase tudo que você falou aí dos negros. Você poderia repetir? Vamos lá. Os pais, os negros, os africanos eu digo, os negros brasileiros, eles têm um pouco um diferencial. Tá me escutando? Sim. Tá cortando? Agora eu tô te escutando. Os Sim, pode negros falando. têm... Tá muito ruim o som. Tá Pois muito bom é. o som. Eu acho. Mas finaliza aí. Aí diz que desativar os comentários melhora. Então vamos lá, desativei. Então, e aí, gente, melhorou? Fala assim, melhorou? Melhorou. Eu tô te ouvindo bem agora. Não sei o pessoal. Mais uma coisa do africano, antes de chegar, o africano tem uma peculiaridade, sim, o afrodescendente brasileiro. Por quê? Porque a raiz espiritual do afrodescendente é a África. Interessante, é a África. Então, os afrodescendentes aqui no brasileiro deveriam estudar história da África, para eles terem orgulho de serem pretos, negros, né? Então, a gente sempre tem que ir para a raiz para ganhar força. Então, qual a raiz do afrodescendente? A África. Então, as escolas deveriam, sim, se querem ajudar, então,
da reparação histórica, né, do abuso da escravidão e tudo mais. Então, invista em educação da África, faça evento com questões africanas, faça cursos de graça, sem você ter que pagar, sobre a história da África. Então, isso vai fortalecer os negros africanos, os negros brasileiros, né, os afrodescendentes. Seria aí uma conexão, né? Ajudá-los a se conectar com as suas raízes, né? Para fortalecê-los, para que eles possam pegar os nutrientes que eles precisam. Exatamente. Ao invés de entrar na vítima. A vítima se enfraquece, né? E aí a gente manipula mais fácil as vítimas, né? E isso é em todas as áreas da vida, né? Todas as áreas. Isso é um velho jogo do poder. Vamos enfraquecer, a gente domina. É isso. Que interessante, Fred. Não, eles querem deixar tudo coitadinho para eles manipularem. Facinho, né? Fica facinho. Exato. Então, deixa eu te falar, deixa eu te fazer uma provocação aqui. Então, dito tudo isso que você falou para nós aqui hoje, imagina que o Frederico Ciongoli torna-se o presidente do Brasil. O que ele faria para trazer de volta essa tríade, né, digamos? Portugal... Presidente também vai... Oi? Ou alguém do poder aí, não sei. Ministro, ou um senador, sei lá. Não, mas tudo bem, eu entendi. Mas alguém que pudesse fazer realmente, que tivesse esse poder nas mãos de fazer algo nesse sentido. O que o Frederico faria? Eu focaria, né, vou fazer essa coisa hipotética, eu focaria na questão exatamente disso, de fortalecer as bases da nação, de investir, óbvio, numa educação de verdade sólida, para criar adultos não dependentes. Só que, óbvio, isso aqui é um sonho ainda muito mais, né, que alguém vai poder fazer isso muito mais lá para frente, porque o que as pessoas querem é exatamente o que a gente está falando, enfraquecer todo mundo para manipular. Então, no momento que você fortalece a base, a educação, mas uma educação honesta, verdadeira, sem manipulação, nossa, em 100 anos, menos você cria uma nação muito mais fortalecida. 100 anos, né? Acho que um século para acontecer alguma coisa. Então, isso que seria, assim, o meu foco. Sabe aquela coisa de ensinar, passar para a nação que tudo você pode resolver através de uma comunidade e eu, ainda mais nessa área da advocacia, de a gente evitar delegar o nosso poder, os conflitos por uma pessoa, por um advogado, por um... Sabe? Tomar responsabilidade mais das ações da nossa vida e fortalecimento desse viés mais espiritual, né? Psíquico e espiritual, né? Isso que seria a minha contribuição. Olha só que fantástico que você trouxe. Você trouxe numa escala grande, né? Do Brasil, relacionada a Portugal e tudo. E aí eu pego isso e trago para o nível familiar, né? Como que é quando a gente está desconectado do nosso pai e da nossa mãe, né? A gente que trabalha com a constelação e eu que foquei mais dentro da questão familiar mesmo, a gente vê que um filho que está desconectado do pai e da mãe, ele não consegue ter sucesso. Às vezes ele consegue bem aí numa área com muito custo, como se estivesse carregando 2 bolas de chumbo nas pernas, e chega um ponto que ele não consegue mais ir. Então, assim, você falando isso sobre Portugal e o ventre materno que é a Índia, né? Eu falei, caracas, faz todo sentido. Então, na verdade, é pegar cada um e fazendo aqui no seu micro para que aconteça no macro. Faz sentido? Faz todo sentido. Você focar no indivíduo como crescimento pessoal dele, se fortalecer isso, reverbera na nação
durante décadas, né? É um processo longo, muito longo, mas é assim. Não é? Então a gente arruma a nossa casa primeiro para poder isso reverberar no todo. Que lindo, Fred! Que legal isso! Mas Nossa, eu tô. a gente já está nesse, a gente começou com em 2013, viu? É? A gente começou, só para vocês lembrarem, a gente começou a renascer das cinzas, pouco a pouco, a despertar o povo brasileiro, dia 17 de junho de 2013. Foi aquela primeira grande manifestação do povo, lembra? Não, eu sou meio, né? Esquecida. É, de 2013 e depois a Lava Jato, né? O início da Lava Jato. Então a gente já começou a revirar todo esse caldo negro, essa sombra. A gente vai chegar lá. Fred, Vai crescer. como é que tá seu tempo aí? Como que tá? Que horas são? Eu acho que são 19h52. Tá. Vamos fazer mais uma última pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ali é a última pergunta. Deixa eu ver se tem alguma, senão eu tenho uma para te fazer. Tá. Não consigo ouvir o Frederico. Tá, não tem uma pergunta. Não, como fica, olha lá, como ficam os demais descendentes de outras etnias que vieram para o Brasil? Agora eu vou desativar para poder o pessoal te ver e não atrapalhar. Interessante. Ah, essa pergunta é muito boa. Muito boa a pergunta. Tá? Estão me escutando? Sim, tô. Muito boa a pergunta. Então, o que que acontece então, em relação aos outros descendentes? Né? O chinês, japonês, italiano, e assim vai. O que que acontece com esses descendentes que vieram para o Brasil? Principalmente os que nasceram aqui, ou os que vieram direto e aí tiveram descendentes que nasceram aqui. Também tudo que eu falei é válido. Por quê? Se esses descendentes nasceram aqui no Brasil, o que significa na constelação? A gente vê, tá? Isso aqui não é mental meu, uma ideia. A gente percebe. Quando você nasce numa nação, mesmo que você é um espanhol 100% ou húngaro, mas se você nasceu no Brasil, você tem um destino com essa nação. E Sim. se você tem um destino com essa nação, e você não tem nenhum sangue indígena, nenhum sangue português, nem africano, mesmo assim, você tem que reverenciar todos eles. Porque eles fazem parte do solo que você pisa todo dia, que você nasceu e que pisa. Então, se você é um húngaro, mas então tudo bem o que ele falou, é válido, mas eu não preciso reverenciar porque eu não sou indígena, é negro, mas você pisa nesse solo. Você provavelmente senta no lugar onde os negros construíram. Então você também tem que reverenciar a história desse país que você nasceu. Poxa, que Mesmo sendo show. Que show. E aí entra um Hã? pouquinho. Não, que show isso. E aí entra um pouquinho no que você fala lá na segunda aula do livre-arbítrio, né? Nosso livre-arbítrio nessa questão de onde nós nascemos, né? O nosso livre-arbítrio é muito limitado mesmo. Interessante isso. Mas estamos todos aí conectados, né? Totalmente. Então, olha só, já deu seu tempo. Eu quero te Tá. agradecer. Você quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar aqui? Deixar um recado? Não, Mari, agradecer você pelo convite, óbvio, você e o Jaque, e também falar que um material muito mais profundo sobre isso, se Deus quiser, sai o ano que vem, sobre essa chegada dos portugueses no Brasil. Eles trouxeram muito mais do que a cruz e a espada. Eles trouxeram algo incrível que eu vou lançar, se Deus quiser, o ano que vem. Aqui o que E, eu falei ó, é só a ponta. do iceberg, ó, tem 51 pessoas aqui. Se alguém quiser adquirir seu material diário de um constelador, faz como? Pode me mandar mandar um e-mail no meu site, né, fredericociongoli.com.br, em todos os canais, YouTube, Instagram, Facebook, tem um link da inscrição do curso. É só entrar em qualquer rede social minha que vocês vão encontrar. Legal, gente, eu super recomendo, é muito, muito bom e didático para quem quer
compreender no micro o que ele Que está bom, trazendo gente. aqui do macro, né? Tá bom? Sim, ali, eu só brevemente, essas aulas aí que estão aí na internet, que vocês podem adquirir, é um breve resumo dos insights que eu tive na minha jornada com a constelação, os insights sobre crenças que enfraquecem o dia a dia, a nossa alma. É bem interessante, tá? Muito interessante. Então, olha, eu te agradeço muito, muito. Eu falo que tempo, o pessoal costuma dizer que tempo é dinheiro, né? Eu costumo dizer e entendo que tempo é vida. Então, muito obrigada por essa 1 hora da sua vida que você dedicou aqui pra gente, tá? E Obrigado a agora, você, Maria. e agora eu superei esse receio de chamar um professor, tá bom? Que bom, sem receio. Passei. Então vai ficar lá no, tá, pessoal? Vai ficar no feed da escola para quem quiser assistir a live inteira. E daí é isso. Um beijo para cada um que veio. Eu agradeço muito você. E um beijo aí para você e para a família, tá bom? Para vocês também, um beijo aí para todos aí. Tá bom, beijo. Tchau. Beijo, tchau. Vou encerrar.